Bom dia, queridos. Isso, bom dia. Dá o joinha aí para eu saber que você está dando bom dia. Isso. Nós vamos começar o culto dessa manhã louvando ao Senhor com o hino 193 do HCC, Maravilhosa Graça. Ele foi compartilhado aí no seu telefone e a gente pode adorar ao Senhor juntos através dessa canção. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza, e vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz-me perenal, por Cristo perdoado, ou a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, a Deus louvai. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao Renan para que nos eleve a Deus uma palavra de oração nesse momento. Senhor Deus eterno Pai, Pai querido, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em prol de louvarmos e bendizermos o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos dá esta oportunidade. Venho te pedir, Senhor, por cada irmão aqui presente, os que puderam vir, os que não puderam, Pai, que tem suas limitações, Senhor, vai de encontro a cada um. Venha, Senhor, nos dar uma manhã abençoada em Tua presença, Senhor. Receba o nosso louvor, nossa adoração, que a Sua palavra ministrada fale aos nossos corações, Pai, que possamos, Senhor, sentir a diferença, Pai, mesmo aqui no estacionamento, louvando o Teu nome, Pai.
Venha abençoar cada irmão que está aqui representando sua família, Senhor. Aqueles que se encontram enfermos, acamados, tome em tuas mãos, Pai. Meu Deus, aqueles também que estão passando por uma situação difícil, Pai, neste momento, Pai, pela perda do ente querido, Senhor, tome em tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Pai. Esta oração que eu te faço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí no seu celular nós temos uma leitura bíblica de Filipenses 2, de 5 a 8. Acompanhe aí comigo. Ou se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí dentro do seu carro. E o texto nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu gostaria que você desse um bom dia para quem está aí dentro do seu carro, né? Dá um aperto de mão aí virtual, né? No seu amado, sua amada aí, isso. Dá um tchau para o colega. Nós vamos continuar louvando, dizendo que foi pago um alto preço por mim e por você, para que estivéssemos aqui nesta manhã adorando ao Senhor. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, pensava em nós. Nos dia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, agalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Eu vou estar adorando a Deus com uma canção que diz que bem junto à cruz de Cristo eu quero estar, e que esse seja o meu desejo, o seu desejo, que nós possamos estar sempre diante da cruz de Jesus e que possamos cada dia estar mais próximos do Senhor.
de Cristo, Senhor, eu quero estar bem à sombra deste que me resgatou. Que a cruz me faça sempre boas novas conhecer, que eu a veja sempre em meu viver, junto ao pé dessa cruz. Eu me curvo vencido pelo seu tão grandioso amor, junto ao pé dessa cruz. Lembrarei de tua graça, tua sabedoria e poder, junto ao pé dessa cruz. Bem junto à cruz de Cristo, meus olhos vão fitar, pois em tudo isso a cruz me lembrará. Grande é minha iniquidade, infindo é teu amor, e para sempre nessa cruz vou gloriar-me, junto ao pé dessa cruz. Eu me curvo vencido pelo seu tão grandioso amor, junto ao pé dessa cruz. Lembrarei de tua graça, tua sabedoria e poder, junto ao pé dessa cruz, junto ao pé dessa cruz. Eu me curvo vencido pelo seu tão grandioso amor, junto ao pé dessa cruz. Lembrarei de tua graça, tua sabedoria e poder, junto ao pé dessa cruz, junto ao pé dessa cruz, junto ao pé dessa cruz. Que esse seja o nosso desejo, queridos, em todo tempo, estarmos cada dia mais próximos da cruz de Jesus, esse Jesus que morreu por mim e por você. E nós vamos continuar fazendo a leitura bíblica que está impressa aí no seu celular, e nós vamos continuar adorando ao Senhor através dessa leitura bíblica. Vamos fazê-la aí, você aí no seu carro. Abra seu celular e vamos assim fazê-lo. O texto de Filipenses 2, de 9 a 11, que nos diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos adorar ao Senhor cantando o cântico Nome sobre todo nome, e você poderá assim entregar o seu dízimo e a sua oferta. Haverão envelopes que vão ser entregues a você aí, se assim você desejar ofertar ao Senhor nesse instante. Enquanto cantamos, você poderá ofertar ao Senhor.
terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. Obrigado porque através do sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor nos trouxe vida, vida plena. E é por isso que a gente está aqui nessa manhã, podendo levantar a nossa voz e poder exaltar o Teu nome e reconhecer que o Senhor Jesus na cruz do Calvário nos salvou. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, falando conosco, e que essa boa nova não fique só para a gente. Ajude-nos, ó Deus, a compartilharmos isso e sermos uma carta viva de tudo aquilo que o Senhor sofreu na cruz, e que nós possamos proclamar ao mundo inteiro que o Senhor está vivo, de que o Senhor ressuscitou e que o Senhor é o nome sobre todo nome. Vivemos dias tão difíceis, Deus, onde essa epidemia, Pai, tem achado que vai vencer, mas nós cremos no nome que é sobre todo nome. Nós cremos no nome de Jesus, nós cremos na cura, nós cremos na misericórdia do Senhor, na sua graça, no seu perdão. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo. Ó Pai, aqueles que se encontram enfermos, vai de encontro. Aqueles, Senhor, que precisam, ó Pai, de uma cura na área espiritual, na área psíquica, Pai, em nome de Jesus, entra como providência nesta hora. Ó Deus, e ajuda-nos a falar do teu amor, ainda mesmo nesse tempo. Cuida de nós, ó Deus, abençoa os dízimos e ofertas que foram levantados aqui. Multiplica esses recursos, ó Deus bendito, para a glória do teu nome. E que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para entregarmos ao Senhor tudo aquilo que temos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o restante deste culto. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quero isso, pastor Jéssica. Bom dia, meus irmãos. A vocês que estão aqui no estacionamento e a vocês que estão ao alcance, seja da minha voz e também nos vendo a mim, os que aqui estão, através aí do culto chamado online. Para os irmãos que estão em casa, nós estamos aqui com um grupo bom de irmãos que vieram com seus automóveis e outros estão ajudando aqui para que as coisas possam acontecer. Tomamos todas as providências, como vocês podem ver. Estamos de máscaras, estamos de luvas e também os carros estão distantes uns dos outros, aproximadamente um metro, o que leva a uma certa garantia, sendo que também quem está dentro do carro também está com a sua máscara. Para esta manhã, na verdade, eu não vou pregar, eu vou apresentar um estudo que tem a ver com isso que nós estamos vivendo no momento. E nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios 11,
versículo 17. Esse é o nosso momento aqui. Primeira Coríntios 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis, nisto não vos louvo. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando com o assunto ortodoxia versus ortopraxia, ceia virtual. Essas palavras são duas palavras gregas. A ortodoxia, ela é formada de duas palavras gregas que se juntam, ortos e doxa ou doxia. Ortos quer dizer direito, e doxia pode ser, nesse texto aqui, opinião. Então você tem aí uma opinião direita, uma opinião que provavelmente é a certa. Essa é uma das palavras. A outra palavra, ortopraxia, ela é formada também de duas palavras gregas. Ortos, novamente direito, e praxia, que quer dizer prática. Então, essa palavra daí pode ser aquilo que na prática é o ideal, na prática é aquilo que é o certo. Essa palavra ortodoxia, essa última, ou a primeira, ela foi introduzida na cultura evangélica, na cultura bíblica ou na cultura dos cristãos, após a reforma, na questão de se entender aquilo que realmente era o certo, aquilo que realmente era o direito. Eu estou colocando isso para tratar desse assunto que está em pauta agora, que é a questão da ceia, entre aspas, online, que alguns estão chamando de ceia virtual. Nós temos pessoas que são contrárias a esse tipo de celebração. E nós temos outras pessoas que são a favor. E nós ainda temos aquelas pessoas que estão em dúvida. E já que o assunto surgiu, nós estamos fazendo exatamente isso hoje, que é celebrar a ceia tanto para os que estão presentes aqui, como para aqueles que estarão em casa. Então eu resolvi falar sobre o assunto. E o texto que eu tomei como base foi esse de 1 Coríntios 11, versículo 17, quando Paulo está conversando ali na sua carta com os crentes da igreja em Corinto. Eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, Paulo não escreveria uma carta. Impossibilitado de estar lá, ele certamente iria entrar aí online e falar com aquela igreja lá. Mas como não tinha, ele falou através de carta. Nós podemos encontrar então a celebração da ceia do Senhor nesse texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, aí tem a narrativa, como se deve processar a ceia, e nós temos ainda nos evangelhos, mais especificamente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 14 a 23, que é o momento em que Jesus institui a ceia. Então, segundo aquele Evangelho de Lucas, na quinta-feira, é isso que a gente consegue entender, um dia antes da celebração da Páscoa, que foi na sexta-feira, Jesus convocou os seus discípulos e eles então foram para aquele grande cenáculo, provavelmente a casa de João Marcos, ou seja, da sua mãe Maria, e ali Jesus então celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia. Então, sobre esse assunto, ortodoxia, ortopraxia, ceia virtual, vamos tratar disso daí. Em primeiro lugar,
Vamos considerar aqui como se processou ou como se processava a ceia naquela ocasião. Na Palestina, entre os judeus, ali no primeiro século, e fora da Palestina, principalmente entre os gentios. Primeiro na Palestina, entre os judeus. Quando a ceia foi instituída por Jesus, participaram dela somente os apóstolos. Vejam bem, se o local foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, ela não participou. E nem outras pessoas que porventura estivessem lá naquela casa. Somente 12 pessoas, Jesus e os 11 apóstolos, porque certamente Judas já não estava mais no momento da celebração da ceia. Então Jesus explicou a razão do pão, do vinho, instituiu a ceia como sendo uma nova aliança. A velha aliança, a antiga aliança, ali com a Páscoa, e a nova aliança, então, a ceia. Na continuidade, ele foi preso e naquela noite, na sexta-feira, ainda de madrugada, ele passou por diversos julgamentos, foi crucificado, ressuscitou no domingo, e 40 dias depois, ele foi assunto aos céus. Nós temos agora essa questão da ceia ali. Atos capítulo 2, versículo 46. Veja aí a sua Bíblia aí. Você vai verificar ali que eles partiam pão de casa em casa. Os discípulos, quando celebravam a ceia lá na Judéia, vamos considerar a Palestina, mas mais especificamente a Judéia, eles celebravam nas suas respectivas casas. Não era no templo. O templo que existia era o templo dos judeus, e lá certamente eles não iam celebrar. E nem em um outro lugar específico. Sendo eles judeus, eu até entendo que havia uma correlação com a própria Páscoa, porque a Páscoa cada um celebrava na sua própria casa, com a sua família. Eles faziam assim também com a ceia. E ainda ali naquela região mais restrita em Jerusalém, nós sabemos que eles estavam vivendo em comunidade. Mas a ideia que se tem, conforme o texto nos ensina aqui em Atos 2, é de que cada um na sua casa celebrava a ceia. Notem esse detalhe. Não havia um pastor celebrando a ceia ali. Não havia qualquer dos apóstolos, também não, nessa ou naquela casa, mas cada um na sua casa. Quem é que celebrava ali? O chefe da casa, o pai de família. Em outras regiões, ainda na Palestina, se eu pensar em Cesareia, vamos colocar como base a casa do centurião Cornélio, que se converteu lá, um dos primeiros a se converter ali. Provavelmente ali se tornou um núcleo, um lugar onde uma igreja, naquilo que a gente entende como sendo igreja, grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, é se transformado ali, aquela casa, numa igreja. Como é que ele celebrava a ceia lá? Na casa dele. Se nós pensarmos em Samaria, aí já estou um pouquinho além, ainda dentro da Palestina, é só pensar que Filipe evangelizou ali e muita gente se converteu. Eles não formaram um templo, é cada um na sua casa, dentro daquela perspectiva de como os judeus celebravam a Páscoa. Pensando no samaritano, não vamos aqui desvirtuar, eles também tinham uma visão parecida nessa parte daí. Então as pessoas que se converteram naquela ocasião, elas celebravam a ceia na sua casa, sem a questão de um lugar específico, que a gente poderia chamar como igreja, templo, hoje. Agora, fora da Palestina, principalmente entre os gentios, nós temos a diáspora, ou seja, aquele momento em que o povo sai dali da Palestina, sai da Judéia, sai da Galileia, foge dali, acontece essa perseguição, o povo se espalha. E aí igrejas foram sendo formadas, fundadas, não necessariamente com o dedo de qualquer dos apóstolos, mas pessoas simples que falaram de Jesus. E várias igrejas foram sendo formadas.
O livro de Atos conta essa história de diversas igrejas, mas principalmente ele chama a nossa atenção para uma igreja que é a igreja de Antioquia. Na verdade, Lucas faz isso porque ele tem a intenção de entrar na história de Paulo, ou melhor, de colocar Paulo dentro da história que ele estava contando, que era o Atos do Espírito Santo chegando aí ao mundo todo. E a gente percebe isso no capítulo 11, 12 e 13, quando Paulo e Barnabé são enviados para Jerusalém. Aliás, primeiro Barnabé, ele vai lá, chama Paulo, traz Paulo para aquela igreja, e depois, tanto Paulo como Barnabé são enviados como missionários. Eu acredito, e aí eu digo aqui, friso isso, eu não tenho nenhuma base bíblica para isso, que aquele grupo, ao se reunir ali, aí era uma igreja, sendo uma boa parte de gentios, aquele grupo não tinha informações precisas sobre Páscoa versus ceia. Eles tinham as informações a partir ali do cristianismo, a partir ali de Jesus. E eles se reuniam para celebrar a ceia juntos, não necessariamente em casa. Isso é uma conjectura, mas eu estou colocando essa conjectura por causa do texto que eu li, em 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele destaca essa questão da casa. Ele não diz assim: não tendes porventura casa para comer? Ou seja, aquelas pessoas, elas estavam reunidas em um lugar, todos juntos para celebrar a ceia, e não necessariamente na casa de um ou de outro, como a gente via na Palestina. E Paulo estava ali censurando a celebração da chamada festa do amor, o ágape, numa forma mais latina, e agape, numa forma que é a forma grega. Ele estava censurando os exageros, ou seja, uma festa que era celebrada onde havia comida em abundância, e a ceia era servida naquele contexto. O grupo então se reunia em um lugar, não sei se fixo ou não, podia ser até que mudasse, mas era a igreja toda reunida, eram as famílias reunidas. Então mudou um pouco em relação à Palestina. Então eu entendo que essas igrejas, fundadas por Paulo ou até por outras pessoas, outras igrejas que surgiram, se reuniam para celebrar o culto e se reuniam para celebrar a ceia, todos juntos. Mas aí passou o primeiro século, né? Isso aconteceu, o segundo século, o terceiro século, e aí nós vamos para o quarto século, que é o que nos interessa. Mas eu queria antes fazer um parênteses, para falar sobre a questão do batismo. Não vou entrar aqui no detalhe batismo virtual, não vou entrar nesse assunto não. Fica para uma outra ocasião aí. Mas o batismo celebrado por João Batista e pelos discípulos de Jesus, ali de forma imediata naquela região da Judéia, era no Rio Jordão. Jesus foi batizado ali. Os discípulos se batizaram ali, um batizou o outro, é isso que se entende. E com certeza eles batizaram as pessoas que se converteram, mesmo depois de Jesus ter sido elevado aos céus, no Rio Jordão. Não é que tivesse que ser no Rio Jordão, mas era onde havia água, e água em abundância. A pergunta que eu faço é a seguinte: e quando eles não estavam ali nas cercanias do Rio Jordão? Quando eles estavam numa região em que a água que tinha abundância era de um lago, ou do próprio mar, porventura eles não batizavam ali? Claro que sim, claro que sim. A questão é, qual é o simbolismo do batismo? É morte e ressurreição. A pessoa é imersa na água, morreu para o mundo, ela é tirada da água, ela nasceu agora uma nova criatura. Então é onde havia água abundante, normalmente água corrente. Lendo em livros de arqueologia,
eu verifiquei que nas suas descobertas, os arqueólogos identificaram que em templos que foram derrubados, seja por terremotos, seja por guerras, destruídos por alguma razão, quando foram fazer escavações, eles encontraram espécies de tanques ou piscinas dentro desse templo. A ideia é que as pessoas eram agora batizadas ali, não necessariamente na Palestina, mas até fora dela, então até na Europa também. Quem sabe por causa da perseguição, eles tinham isso lá dentro, de alguma forma protegido, e batizavam as pessoas ali. Jesus foi batizado num rio. Os seus discípulos batizavam no rio. Mas naquele tempo, finalzinho do primeiro século, segundo e terceiro século, eles já estavam batizando em piscinas ou tanques. Aí eu tenho duas ilustrações para contar para vocês, e que são verdadeiras. A primeira é de um missionário lá na África, e que ele esteve aqui na nossa igreja em Bangu. E ele, através ali de slides, projeção ali que nós temos no Data Show, ele mostrou uma circunstância que era interessante. Ele mostrou o batismo de algumas pessoas e que, por causa da dificuldade de não ter rio ali, ou o rio não ser algo recomendável porque não era puro, ele então colocou um barril, um tonel, e naquele tonel ali ele encheu de água. Se faltava água, ele conseguiu ali. E as pessoas então entravam dentro do barril, ele afundava a pessoa, né? Antes dizia as palavras, crês tu em Deus Pai Todo-Poderoso e tal, e aí batizava em nome de Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizava ali, tirava do barril. Depois botava mais 1 litro ou 2 litros d'água ali, porque naturalmente derramava água, e batizava outra. Essa é uma ilustração verdadeira, contada aqui na nossa igreja. A outra, eu assisti, claro que vocês não estavam lá, eu tinha ali os meus 25 anos, estava terminando já o seminário, e eu trabalhava no trabalho secular, mas em janeiro eu tirava a férias do trabalho secular e gastava os 30 dias de férias trabalhando em alguma coisa aqui fora da cidade do Rio de Janeiro. E o meu contato com o pastor Haroldo Renfro, que era um americano, que ele então era o secretário executivo da Convenção Batista Fluminense. E eu fui enviado lá para Rio das Flores. Eu acho que é uma região ali para aquele lado de Miguel Pereira. Tem muito tempo isso. Eu tinha 24, 25 anos de idade. E quando eu fui lá a primeira vez, eu fui com ele. E nós fomos lá e ele tinha 2 pessoas para batizar. A igreja não tinha batistério. Atrás da igreja passava um riacho lá, mas aquele rio dali não dava mesmo, nem primeiro pelo volume de água e segundo porque aquele rio dali era poluído. Então ele foi batizar, já programado, num sítio. E aí havia uma banheira. Observem esse detalhe, aquela banheira dali, ela era usada para os animais beberem água, os bois lá. Então ela foi higienizada direitinho e cheia de água. E ali ele batizou aquelas 2 pessoas, ele do lado de fora, como também foi do outro missionário no barril, do lado de fora, mergulhou a pessoa, tirou a pessoa, o primeiro e o segundo, e eles foram batizados. Aí eu pergunto, como é que fica a ortodoxia aí? Essa questão ainda, usando até a questão pejorativa, né? Tem que ser assim. Aí entrou aquilo que nós chamamos da ortopraxia, a praticidade. Não havia rio, não havia batistério. Pergunto, estamos nós errados hoje quando usamos o batistério, em vez de estarmos batizando no rio? Vale a pena sair daqui lá para o Rio Bandu? Aquele rio lá está limpo para batizar alguém? Devemos pegar a exceção e batizar num barril? Ou batizar numa banheira? Claro que não. São outras circunstâncias. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. Para as circunstâncias. Uma exceção por causa do momento que nós estamos vivendo. No caso deles, de acordo com a região e a situação. Então vamos agora voltar ao assunto ceia e ir agora para o século
Entrando nesse século, surge a Igreja Católica. Nós conhecemos a história, na visão do imperador Constantino. Ele declarou o cristianismo como sendo a religião oficial, e a partir dali, nós temos a igreja indo para um outro campo, caminhando de uma forma a se desviar daquilo que era um padrão. E, dizendo hoje, eu diria, daquele padrão bíblico. E aí uma série de coisas entraram dentro do chamado cristianismo, e nós já conhecemos. A adoração a santos, os sacramentos, as questões do purgatório, do limpo, de se orar pelos mortos, das velas, das missas, dentre outras coisas. Também saiu dali a questão do batismo por aspersão, e até mesmo a questão da Eucaristia. A celebração feita a partir dali, dentro da missa, era com uma hóstia e com um cálice, onde somente o sacerdote, até os dias de hoje, tem acesso e só ele bebe o vinho. Compare isso com a questão de Jesus celebrando lá. Então isso aconteceu durante muitos séculos, até que chegou o momento da reforma. E aí nós já estamos ali no século XVI. E tentou-se uma volta ao que era antes. E nós sabemos que nessa tentativa de se voltar ao que era antes, o padrão que era o século I, algumas coisas mudaram realmente, outras não mudaram. Alguns conseguiram se aproximar daquilo que seria o ideal, e outros estão tentando até hoje. Mas nós caminhamos. Vamos chegar agora ao cristianismo, o início do cristianismo aqui no Brasil. Eu vou falar mais especificamente das igrejas batistas e da ceia. A ceia era celebrada no templo, não nas casas, como lá no tempo de Jesus da igreja primitiva. Percebem isso? Como é que Jesus celebrou a ceia? Como é que as pessoas do primeiro século celebravam a ceia? Onde? Nas casas. Nós celebramos no templo. Não estou dizendo que é errado não, irmãos. É só uma constatação. E nós então passamos a celebrar a ceia no templo, ou num lugar, seja um salão, onde a igreja se reunia. Pode até ser uma casa também, mas eram as pessoas todas e não necessariamente a família. A questão agora não era mais celebrar a ceia todos os dias. Os discípulos do primeiro século na Palestina celebravam a ceia todos os dias, nas suas respectivas casas, na hora da refeição principal. Não era num determinado dia, no primeiro dia da semana, no domingo. Não, era todos os dias. Naquela época também se celebrava a ceia, como se entende que foi no tempo de Jesus. Era um pão inteiro. Vamos pensar aqui numa broa. E essa broa, então, o ministro pegava, orava, e aí ele entregava, e isso era distribuído, e as pessoas iam tirando pedaço. Aquele pão maior, ele ia sendo passado de mão em mão em mão, até que chegava de novo na mão do ministro, do pastor, e ele pegava um pedaço dele, e aí era hora de comer o pão. O vinho era num cálice só, apenas num cálice, copo, seja lá o que fosse, mas era uma metal, barro, não interessa, era um só, aquilo ali estava cheio. O ministro, o pastor, oficiante, pegava aquilo ali, passava para o primeiro, ele ia bebendo, outro, até voltar, e ele era o último a beber. Que tal fazer isso hoje, irmão? Você beberia? Ainda mais uma época como essa aí do coronavírus, você ia beber isso? Mas era assim. A gente sabe que a questão de higiene deixava muito a desejar, mesmo no pão, que passava na mão de todo mundo. Por isso, algumas modificações foram feitas. O pão não passa mais de mão em mão. O pão é cortado. Aliás, ele já vai cortadinho. O diácono ou diaconisa responsável faz a higienização das suas mãos, corta o pão em quadradinho, coloca o vinho nos cálices, e esses elementos são distribuídos.
e você pega o seu, não pega o do outro. Uma outra evolução que também aconteceu é que antes a gente usava o cálice de vidro, que era lavado e depois reutilizado, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas ao longo aí dos meus algumas dezenas de anos como cristão, já teve vezes de eu pegar o cálice e ele estava ali com uma marca de batom, né? Ele foi lavado, mas não foi muito bem lavado. Então agora nós estamos na época dos cálices descartáveis, e a nossa igreja, ela usa isso hoje. Percebe o quanto nós fugimos daquilo que foi feito no tempo de Jesus? Um único pão inteiro, um cálice grande, em que todo mundo ia bebendo dele, cada um por sua vez. Isso não é mais usado. Não é nem mais usado, nem são mais usados os cálices de vidro. Na atualidade, você tem um cálice que é de acrílico, ou até esse que nós estaremos usando agora. Ele já vem todo fechadinho, o vinho ali dentro, ninguém manuseia, ninguém coloca a mão. Na tampa vem um pãozinho ali, e você vai abrir, pegar o seu pão, só você tocou naquilo ali. Estamos usando exatamente o que foi feito no tempo de Jesus. Irmão, nós fugimos àqueles costumes de lá de trás. O problema aí tem a ver com a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia, pegando assim de uma forma pejorativa, quando a gente pega aquilo que é ortodoxo, que uma pessoa pensa que aquilo é o certo, que aquilo é o modelo, que não pode sair daquilo ali. A opinião é aquela e acabou. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Ainda como Saulo, fariseu dos fariseus, ele saiu de Jerusalém com a intenção de ir a Damasco prender os cristãos, porque ele entendia que aquilo era o certo. Os cristãos judeus estavam fugindo do padrão que até então ele conhecia. Até que ele foi derrubado. E ele ouviu de Jesus isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Posso colocar de uma outra forma: Paulo, por que você é contra mim? E aí ele foi esclarecido, se converteu, se tornou do grande apóstolo Paulo. Já concluindo, irmãos, o nosso assunto aqui é a questão do culto online, e mais especificamente da ceia online. O culto online já era feito antes da questão da pandemia do coronavírus. Várias igrejas tinham o culto sendo filmado, e as pessoas vendo através aí da internet. Pessoas essas, por razões diversas, não poderiam ir à igreja, e elas participavam dali. Agora se tornou algo praticamente que se generalizou. É uma prática. Nós não podemos vir aqui e entrar no santuário e ali juntar todo mundo. As circunstâncias não permitem isso. O pessoal de risco não pode nem sair de casa. Então você está participando aí da sua casa. E eu estou adotando esse meio, e eu não fui o primeiro, não. Fora aqui do Brasil, já houve quem fizesse isso. E quem tem um pouquinho de recurso, vai fazer isso daí. Bem, o tempo passou e eu resolvi então fazer o culto do estacionamento. Não necessariamente pensando na ceia, mas fazer o culto. Mas veio à mente também que alguns irmãos têm cobrado: pastor, quando é que vai celebrar a ceia de novo? E eu achei que esse seria um momento bom para nós fazermos isso. Então conversei com alguns dos meus queridos diretores de departamento, principalmente o do departamento de comunicação, e aí veio a ideia: pastor, nós não podemos gravar esse culto? Passar esse culto online? Eu falei: muito bom, vamos fazer assim então. Quem tem carro, vem. Quem não tem carro, acompanha lá da sua casa. E aí nós compramos esse kit ceia, e as pessoas foram avisadas, já vieram aqui, já pegaram, e estão celebrando das suas casas. Nós estamos celebrando a ceia aqui. O irmão está celebrando na sua casa. Não pode participar por quê? Qual é o problema dele participar? Onde eu quero chegar, meu irmão,
Nós temos uma coisa chamada institucionalização da igreja. Isso passa até pela questão da igreja legalmente ser uma empresa, não é? É o que acontece hoje. Vai chegar um tempo que a gente vai deixar de ser empresa e vamos voltar à forma antiga e talvez até escondido. Mas, irmão, complica um bocado essa questão da institucionalização da igreja nos dias de hoje. E há algumas coisas que nós até sacralizamos. Não vou nem entrar em detalhe. Mas aqui na nossa igreja, batistério. Não mexa no batistério. O batistério é santo. A igreja não pode sequer tirar o púlpito do lugar, porque o púlpito é santo. Há que se pensar sobre isso daí. Quer ver uma outra coisa? Quem batiza, irmãos, não é o pastor. Quem batiza é a igreja. Então, numa circunstância em que o pastor não pode, a igreja elege um membro da igreja que seja idôneo e ele batiza em nome da igreja, representando a igreja. A igreja também criou a ideia de que quem tem que celebrar a ceia é o pastor. Volta à igreja primitiva. Tinha um pastor em cada casa? Não. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser diferente, que qualquer um pode chegar na sua casa, vou celebrar a ceia aqui. Não estou dizendo isso não. Eu só estou querendo que você preste atenção como era lá atrás, no primeiro século. Quem celebrava a ceia era o chefe da casa, homem ou mulher, na hora do almoço ou do jantar, com os membros da sua família. Vamos mudar isso? Não. Porque aí nós podemos entrar por um caminho de heresia. Não há necessidade de mudar. Eu quero que você analise dessa forma. A ceia não está sendo online. Quem está dirigindo, quem está pregando, do lado de cá é o pastor, é o nosso ministro de música, Gabriel. Mas a ceia, ela está dentro da sua casa. Houve irmãos que disseram para mim, pastor, não deu para eu sair e pegar o pão lá, o cálice. Eu digo, irmão, tem pão na sua casa? Tem suco de uva? Irmão, pega o pão lá da sua casa, pega o suco de uva na sua casa e participe, irmão. Não precisa ser o que a gente tem aqui, não. Pode ser o da sua casa. E aí nós ficamos iguais à igreja primitiva. É você quem está dirigindo a ceia na sua casa. Eu não estou dizendo que isso tem que se tornar uma prática. Eu não estou propondo isso. Eu não estou revolucionando coisa alguma. É simplesmente uma circunstância. Isso vai passar. Nós vamos voltar à vida normal. Se é que nós voltaremos ao normal, porque muita coisa já mudou e não vai voltar atrás. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse, esse é meu corpo. Quando eu estiver lendo o texto aqui, você estará com a sua Bíblia aberta. E aí você é o chefe, seja homem, seja mulher, o mais velho ou o mais novo, tanto faz. Aí na hora você vai distribuir o pão, na hora você também vai distribuir o cálice. O que você tiver à sua mão aí, descartável ou não. E aí eu digo aqui e você diz lá, a ceia não é online. A ceia, ela é presencial. Você está aí. Sua família está aí. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus está. Eu não estou, mas Jesus está. Então a ceia não é virtual. A ceia não é online. Ela é verdadeira e ela é prática. A sua comunhão comigo e com Deus, ela existe. Embora não esteja presente aí, Deus está. Não disse Jesus que estaria? Então participe dessa comunhão. E aí, meu irmão, peça a Deus que Ele intervenha de tal maneira que rapidamente nós possamos estar juntos e participarmos juntos aqui. Deus abençoe você, meu querido irmão, e tenha um excelente dia. Vamos à ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino aqui e eu vou pedir aos meus diáconos ou aquelas pessoas já escaladas para entregarem o cálice higienizado. Já foi higienizado direitinho,
colocado álcool, limpos direitinho, e eles serão distribuídos aqui. Você vai pegar, ninguém vai colocar a mão, você mesmo é que vai pegar. E você aí na sua casa, esteja atento à leitura que nós faremos aqui, e você vai dizer aí na sua casa, a Bíblia aberta, eu vou ler aqui, você vai ler aí, tá bom? Deus os abençoe. Nós vamos cantar o hino 142 do nosso cantor cristão, Pão da Vida. E você está aí com o seu celular, você pode abrir a sua ordem de culto aí. E está a letra do hino também aí para você adorar ao Senhor com a gente. Você, meu amigo, que talvez até esteja assistindo a esse culto e não saiba o que significa a ceia do Senhor. Ela foi estabelecida por Jesus um pouco antes dele ser preso. E ele então, ele revogou a lei antiga quando um cordeiro era morto, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então ele ia ser morto. E aí ele colocou o que ele tinha à mão. O pão seria algo que representaria o corpo dele, e o vinho algo que representaria o sangue dele. Pão é pão, vinho é vinho, não mudam, hipótese alguma, mas nos fazem lembrar do nosso Jesus. Então você vai participar se você já creu em Jesus como seu Salvador pessoal, arrependeu dos seus pecados, foi batizado biblicamente, está em plena comunhão com Deus e com a sua respectiva igreja. Participe. Eu vou
Vou orar agora e depois nós vamos participar desses elementos. Senhor, aqui está diante de nós o vinho e o pão, representando sangue e corpo de Jesus. Não podemos esquecer que o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Mas também devemos lembrar que o Senhor ressuscitou, foi ao cinto aos céus e voltará. E nós aguardamos ansiosamente que isso aconteça. Receba esse culto de gratidão nosso ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu irmão. Abra aí sua Bíblia aí. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Em que nós encontramos assim: Paulo dizendo o que ele recebeu do Senhor. Tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em obediência ao nosso Deus, comamos do pão. Agora, meu irmão, pegue o cálice aí onde está o vinho. Continua Paulo ensinando a igreja em Corinto, dizendo o que ele recebeu do Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, depois de ter comido o pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos do vinho. Vamos louvar o nosso Deus e depois eu encerrarei com a bênção dos apóstolos. Som. Vamos louvar o Senhor dizendo: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vamos dar glórias porque Jesus venceu a morte e estamos aqui. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas
graça salvadora do nosso Jesus e que o poder do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus aqui presente, o povo de Deus que consegue nos ver e o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Tenha um restante de domingo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.